Amados irmãos e irmãs de jornada, namastê. A vocês, amados irmãos, encarnados ou não, que nos assiste à distância, gratidão. Gratidão pela oportunidade de usufruir das riquezas que todos vocês trazem para o trabalho, contribuindo. Todos nós temos a marca de Jesus. Essa música tinha tudo a ver. Espero ser recíproco à altura dos benefícios que vocês me concedem fazer parte dessa egrégora, em que vocês contribuem. Querido Nelson começou a pré-eleição dele falando de uma cena que ele observou, de um homem sentado à calçada, alienado, sem noção de higiene, com certeza sem nenhuma condição de dignidade e de amor próprio. Resultado, consequentemente, das escolhas do passado. E ele fala, então, fazendo várias perguntas. Quantas mães não estariam sofrendo em virtude de ter seus filhos nessa condição? Quantos pais, quantas esposas, avós, filhos, netos, não sofrem a aflição de ter alguém nessas condições? Me vem também a mim uma pergunta, sempre quando eu vejo esse tipo de coisa. Quantas vezes não fui eu nessa condição? Quantas vezes esse espírito aqui não esteve nessas condições em virtude de escolhas equivocadas do passado? Muitas vezes atendendo espíritos que vêm à mesa lá na sala 11, irmãos equivocados, magoados, irmãos ligados à viciação do irmão encarnado, então parasitando ele. Muitas vezes, quando eu vou falar com eles, eu penso, quantas vezes não fui eu também perseguindo alguém? Também viciado em alguma coisa, parasitando alguém encarnado? Quantas vezes eu não estive numa mesa assim? O Senhor da vida me concedeu, como concede a todos nós, não lembrar desses detalhes do nosso passado. É uma bênção. Mas o que eu peço é não esquecer a lição. Porque se eu esquecer a lição, o pouco amor e a capacidade de ter compaixão em mim vai esfriar. Porque eu ver um irmão desse, ou quando eu atendo um irmão na mesa equivocado, esbravejando, xingando, com raiva, a atuação dele não me incomoda e não me machuca. Porque eu me coloco no lugar dele e penso, quantas vezes fui eu? Quantas vezes fui eu? E fazendo aquilo porque não sabia pedir socorro. Era orgulhoso demais para aceitar socorro e admitir que estava errado. E na medida que eu não lembro desses detalhes pelo qual passei, mas não esqueça a lição, eu vou ser capaz de ser útil, vou ser capaz de ser indulgente, vou ser capaz de me colocar no lugar dele e amá-lo, mesmo sem saber quem é, mesmo sem talvez tê-lo conhecido, por ver nele um espelho. Bom, queridos irmãos, no livro Voltei, do irmão Jacó, pseudônimo de Frederico Figner, um europeu que se naturalizou brasileiro e se tornou de coração carioca. No momento do desencarne dele, acompanhado do Dr. Bezerra de Menezes, da própria filha dele que havia desencarnado antes, se aglomeram, segundo a narrativa dele, ali no Flamengo, junto com outros espíritos recém-desencarnados. Eles vão ser conduzidos para uma colônia. E
E aí ele nos narra como é essa saída aqui do plano físico, todos estão desencarnados. Conduzido por Dr. Bezerra de Menezes, essa filha dele desencarnada e mais um grupo de espíritos socorristas. E ele narra que eles vão sobre o mar, a Baía de Guanabara, subindo lentamente, porque eles dizem que é o melhor caminho, porque se afasta da psique terrível da cidade. Sobre o mar, então, é melhor. E ele narra que, à medida que eles sobem, a poucas centenas de metros, a cidade começa a se esconder numa névoa. Ele deixa de ver a cidade numa névoa. E, à medida que vão subindo, a névoa começa a ficar escura, cada vez mais escura, a ponto de eles não enxergarem mais nada da cidade a poucos quilômetros de altura. Essa escuridão são as vibrações dos encarnados e dos desencarnados que habitam nesse plano. Assim como formas pensamentos, sentimentos negativos, criados por nós encarnados e desencarnados sofredores, que fazem esse ambiente terrível. E ele fala assim, é como se fosse um oceano, é como se o encarnado estivesse mergulhado num oceano, porque à medida que ele ia subindo, a impressão que ele tinha era essa, ele estava no fundo do oceano e ele estava subindo à tona. Você sabe que nas partes mais profundas do oceano, a luz do sol não chega, não é isso? Não chega. Mas à medida que você vai subindo, há níveis que a luz do sol vai chegando, até que a superfície, o sol chega com mais facilidade. E ele narra que era isso, ele via isso, um oceano de energias. Nós estamos mergulhados nessa energia. Só que esse oceano de energias não vem só até o plano nosso, não, tá? Existem as zonas abissais, os abismos que vão para dentro da Terra, vão para níveis mais inferiores. No nível em que vivemos, essa energia é a média vibratória de todos nós encarnados e desencarnados que habitamos esses ambientes. É o umbral. Existem irmãos que não encarnam, porque estão fora dessa faixa vibratória. Apesar de ser uma faixa bem baixa nossa, existem aqueles que estão em piores condições e não podem encarnar em virtude disso. Ficam nas zonas abissais. E existem irmãos que, não precisando, mas em missão por amor, descem a faixas mais elevadas, que são faixas de mental, astral, e vêm até nós, como Chico Xavier. Mergulham por amor para nos ajudar, nos servir. Mas aqui é ancorado conosco, porque o plano físico é uma vertente onde todos convergem. Então aqui podemos ter um espírito das mais elevadas manifestações de amor, Chico Xavier. Mas também é possível encontrarmos a mais baixa vibração de ódio, como foi Hitler. Nós estamos nesse meio. Então existe uma escala que vai daquele pior que pode encarnar ao mais elevado que pode descer até nós por amor. Nós sofremos a influência desse meio. Já foi nos avisado que nossa vida praticamente é dirigida por espíritos, já que nós não temos noção e achamos que aquelas ideias que surgem em nossa mente são só nossas. E não temos critério para parar e discernir o que é seu pensamento, o que é uma influência negativa e o que é uma influência positiva. E como nós ainda somos muito pequenos, ainda temos muitas fraquezas, ouvimos preferencialmente a má influência do que a boa. Ainda somos orgulhosos, vaidosos, egoístas. É muito mais fácil aceitar a influenciação negativa. A influenciação boa te tira da área de conforto da nossa insignificância. É preciso que você supere-se. Alguém te agride, alguém fala mal, te xinga, e aí vem a influência. Se você deixar isso assim, sem tomar uma atitude, sem agredi-lo, todo mundo que está vendo vai fazer o mesmo. Enquanto o outro fala, não, aguarda. Não tome uma atitude agora. Você vai entender mais tarde. A gente não escuta essa. É preciso se superar em nossa insignificância para ouvir e seguir aquele bom conselho. A quem nós ouvimos? Aquele que fala ao nosso orgulho, à nossa vaidade,
a nossa insignificância, e aí a gente escolhe a atitude que foi influência negativa. E ainda julgamos que foi uma escolha nossa. Sofremos a consequência da escolha. Ainda não podemos exaurir mundos elevados. Nossas frequências são similares ao ambiente. Mas nós aqui, e tantos lugares do mundo onde se cultua, onde se quer, se anseia e almeja um mundo de valores verdadeiros, de compaixão, de respeito, de justiça, de perdão, de paz, temos uma força tremenda para resistir ao meio em que nós estamos. Porque parte disso não é só o ambiente influenciando a gente. A matéria que nos reveste tem uma característica, a inércia, e ela reduz as nossas vibrações. A gente deveria fazer o contrário, impor ao corpo uma vibração nova. E estamos aqui para isso. E podemos. Como fazemos isso? O pensamento, o sentimento, a palavra, o ato. Poxa, João, é muito difícil. É muito difícil fazer isso assim. Temos um recurso fantástico para isso. A prece. A prece muda as vibrações na hora. Mas como é que é essa prece? Essa prece precisa estar alinhada com os valores de amor e verdade do Mestre. Não é prece para afastar ninguém. Não é prece para aquela pessoa tomar outro destino, para aquela pessoa sofrer alguma consequência, para devolver o mal que ela te faz. Isso não é uma prece que eleva você. Essa é uma prece que mantém você no nível inferior que você pertence ou mais ainda abaixo. A prece precisa estar conectado com o amor e verdade do Mestre. Tem a ver com perdão, indulgência, compaixão. É claro, com o amor próprio. Nós que estamos envolvidos com a compulsão, precisamos nos livrar dos infelizes irmãos que nos parasitam. Dos infelizes irmãos que nos parasitam e nos perseguem. Não fazem porque somos inocentes. Fazem porque a lei divina faculta essa experiência para que a gente possa espiar, rever conceitos, comportamentos, rever a vida. Mas se estamos aqui almejando isso, é porque a vida e a lei divina nos contempla com essa mudança a partir de agora, dessa existência para as outras. A prece é um fantástico recurso. É difícil você fazer uma prece de 4 horas? Sim. As pessoas não conseguem hoje assistir um vídeo com mais de 1 minuto, por melhor e mais elevado que seja a mensagem. Às vezes as pessoas estão interessadas no tema, vê interesse, gosta, mas se passar de 30 minutos ela não consegue manter o foco. Porque a gente está intoxicado de audiovisual. E principalmente de um audiovisual completamente inútil, fútil, vazio, sem valor nenhum. E por darmos atenção e ocupar a nossa consciência com isso, com aquilo que nos interessa, com aquilo que agrega valor, com aquilo que vai tirar a gente de nossa pequenez, a gente não tem um foco para assistir mais de 2 minutos, mais de 3 minutos. E assistir, ler, participar desse tipo de coisa concentrado, muda as frequências nossas. Repercute na mente, no sentimento, vai repercutir no corpo e na psicosfera à nossa volta. Alguém que gosta de higiene, de limpeza e de bom cheiro, ficaria em meio ao lixo tranquilamente. Lixo mesmo. Com chorume, pronto, vamos gravar a coisa. Desculpe a imagem que eu estou trazendo para a mente de vocês. Com chorume, você ficaria naquele meio tranquilo? Ou se teria tremenda repulsa e sairia dali? Nós podemos fazer isso não com a ideia de repulsa, mas de afastamento dos irmãos que nos parasitam, dos irmãos que veem em nós algozes e que querem se vingar e nos prejudicar. Mas não podemos fazer isso no sentido de repulsa, mas de amor e respeito próprio. Concentre-se no amor e respeito próprio.
Faça a mudança dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, dos atos, porque eles também se incomodam. Do mesmo jeito que nós, que gostamos de higiene, não gostamos de ambiente de mal cheiroso, com imundície, os espíritos voltados para as coisas inferiores, imorais, antiéticos, obscenos, com viciações, sente-se profundamente incomodado em ambientes salutares, onde se fala do amor sincero e pratica-se, onde se exercita a compaixão, onde se pensa positivo, onde se escolhe sempre fazer o certo e recusar aquilo que é da nossa pequenez. Eles também se irritam e se afastam. Sabe por que nos acompanham? Sabe por que têm acesso a nós? Porque por mais que polidamente agimos no mundo, por mais que aparentemos uma boa aparência, boa roupa e bom cheiro, o perfume aqui dentro de nós normalmente não conduz com o exterior. Temos aquela inveja, nós temos aquela maledicência ao falar do outro, ao pensar no outro. Nós temos aquela ideia de ver o outro que nos prejudicou sendo prejudicado, que a gente quer rir, mesmo que seja em silêncio, para ninguém ver que você é vingativo. Isso é que permite o acesso. Eles vê similitude em nós, não se incomodem em nossa presença. A gente aparenta uma coisa para o mundo, mas eles nos veem como somos aqui e aqui. E, infelizmente, aqui e aqui, nossas vibrações têm muito a ver com eles. Então, se a gente precisa e quer sair dessa condição, se a gente quer esse outro mundo, sabe por que irmãos de qualidade tão inferior a ponto de matar, simplesmente porque o outro irritou, ainda encarnam? Sabe por que eles conseguem encarnar? Porque a gente sustenta um padrão vibratório que dá acesso a eles. Se a humanidade encarnada vibrasse em outro nível, e não precisa ser todos da humanidade não, tá? Lembra? Uma pequena quantidade de fermento faz a massa do pão, farinha, né, crescer. Então, se uma pequena quantidade vibrasse em alto teor, isso iria levantar a média vibratória do plano físico. E aí, irmãos nessa condição não teriam acesso ao reencarne. Nós somos culpados se irmãos que matam por nada, por divertimento, por prazer, não encarnam. Coletivamente, nós permitimos e criamos ambiente favorável, que ainda deixa o portal aberto. Aqui nós não queremos isso. Vamos procurar, assim como tantos outros estão fazendo pelo mundo afora, não só no Espiritismo, vibrar esse amor, essa verdade a cada momento. Poxa, Dilon, realmente a prece é um recurso? É. Mas existe uma prece que pode ser feita constantemente, durante 4 horas, 3 horas, sem que você tenha que fazer força para manter o foco. E sabe qual é a forma de fazer essa prece? A caridade. Trabalhar no serviço de amor ao próximo. Vir a uma casa como a Lar de Frei Luís e ficar 3 horas em que sua mente, seus sentimentos, suas palavras e seus atos estão voltados para cuidar da dor do outro. E junto com outros irmãos comungar da ideia de que estão fazendo parte da seara, falando do amor e da verdade, apoiando o outro, abraçando, querendo o bem, buscando aqui viver esse mundo que a gente não tem lá fora. É uma prece viva. Fazer parte de um trabalho de caridade é uma prece constante viva. E enquanto você está vibrando aquelas 3 horas, aquilo repercute no teu corpo físico. As células, os teus neurônios começam a se adequar a essa vibração nova que você está impondo a ela, que é de qualidade elevada. E aí nós vamos configurando a mudança, não só do nosso ambiente, não só da nossa saúde, não só daqueles que estão à nossa volta em nossos pensamentos e sentimentos, mas da humanidade, porque nós somos um. Você não tem como criar uma casa espírita, uma logística complicada. O Lar de Frei Luís existe em função disso. Aqueles que aqui vêm com o coração aberto, querendo dedicar aquelas horas ali à dor do outro, da forma que pode, está em prece. Estamos em prece aqui agora. E não sou eu falando, não. Todos os presentes estão em prece. Se estão cultuando aí em seus corações e suas mentes as melhores ideias, os melhores sentimentos e o propósito de ir lá fora fazer a mudança que talvez a minha reflexão esteja sugerindo e que para vocês é plausível. É verdade para vocês também.
Vamos aproveitar a oportunidade. Sejamos o sal da terra, como o mestre disse. Sejamos luz no mundo. Sejamos efetivamente Deus, como ele disse, vós sois deuses. Não é vós sereis deuses. Somos agora. Na medida de nossa pequenez, mas já somos agora. Vamos amplificar, vamos trazer isso de dentro para fora. Usa o recurso da prece, sim, mas não existe prece melhor do que o ato. Madre Teresa de Calcutá dizia que a mão que serve é muito mais poderosa que a boca que fala, simplesmente. Porque para a mão servir, a mente, o sentimento tem que estar conectado. A mão não serve sem o pensamento e o sentimento estar vibrando na mesma coisa. Alguém consegue sentir ódio pensando coisa positiva? Alguém consegue pensar em coisa negativa sentindo amor? É um dependente do outro. Lembremos disso. E o ato de caridade não pode ser feito só na casa espírita, não. Lembre disso. Você está fazendo o tempo todo se assim o quiser. No seu trabalho aparece uma desunião, um momento de antipatia. Você pode ser aquele ponderado que vai tentar chamar todos a um equilíbrio, a uma harmonia. Não tenha a pretensão de que ao falar você vai realizar. Faça a sua parte. Isso é desenvolvido. E à medida que o que você fala você é, não são só palavras. Você irradia mentalmente, emocionalmente e fisicamente aquilo que você é. Como eu sempre falo, já viram aquelas pessoas que ao chegarem no ambiente, mudam o ambiente sem ter falado nada? Porque todos reconhecem nela uma pessoa especial. Eu não estou falando de pessoas com status nenhum, não, tá? Nem com algum doutorado, nem com uma capacidade intelectual. Não. Eu estou falando de que vive valores, cultua valores. Às vezes são pessoas até que não têm muita cultura, não têm muita instrução, não têm status nenhum, mas são. E a presença dela faz com que todos se alinhem, ou pelo menos diminua a forma inferior com que se manifesta. Nós temos e detemos o conhecimento para fazermos de nós esse tipo de pessoa. E esse é o caminho para afastar esses irmãos que nos parasitam, para afastar os irmãos que ainda querem nosso mal, lembrando que a primeira ideia não é repulsa a eles, mas amor próprio, respeito a si, com a ideia de que isso possa tocá-los. E que você, que magoou no passado ele, possa agora conquistar o respeito, a admiração e o amor que você traiu no passado. E à medida que você vai fazendo isso, você vai se divinizando. Você vai sendo a presença do Pai, do Mestre no mundo. E lembre-se, uma quantidade pequena de seres humanos vibrando nessa qualidade já é o suficiente para fazer a transição acelerar. Queremos esse mundo? Estamos tremendamente incomodados com o que vemos, do desrespeito, da injustiça, da imoral, da mediocridade, do desrespeito. Façamos valer. Sejamos nós. Obrigado pela atenção, meus amados irmãos. Namastê.